Então, agora é o capítulo de como foi que aconteceram os fatos, né? Então, daí teve um momento, né, que eu comecei a sentir assim que as coisas começaram a mudar pra mim. Comecei a sentir assim, com essa história de que é auto-hipnose, então eu tenho que começar a reagir, né? Depois que eu vi essa história do escuro, do futuro, né? Uma das coisas que me veio é assim, meu, se o futuro não existe, tem que viver o hoje, né? E a auto-hipnose, eu acho que eu que tenho que fazer a minha realidade. Então, foi tão interessante que eu comecei a ter uma energia, né? E eu comecei, sabe assim, definir um dia, né? Eu comecei assim, hoje eu vou fazer o armário. Hoje eu vou fazer não sei o quê. Hoje eu vou arrumar essa casa. Eu vou sair, vou comprar as coisas que precisa reformar esses detalhes da casa. Eu vou estudar, eu vou atrás do marceneiro para consertar esses negócios. Eu vou ver o negócio do eletricista para arrumar todas essas coisas da parte da eletricidade. Eu vou pintar esse apartamento. Eu vou organizar, vou fazer um plano para arrumar a pintura desses móveis. Eu vou consertar, não sei o quê. Eu vou ver, vou ligar para minha mãe para pegar o telefone da empregada dela para ver se que dias que ela pode fazer, começar a fazer essa limpeza aqui, periodicamente. E as coisas, olha, eu até fiz a lista. Foi a reforma da casa, foi a limpeza, foi as questões do convênio e das minhas contas que estavam meio atrapalhadas que eu acertei. Foi o meu curso, né? Foi a fiação da minha eletricidade. Tinha uns remédios, né? Uns negócios, uns chás de coisa natural que eu também, do mundo verde, que eu sempre usei e que tava, não conseguia ver, não conseguia ver. Aí um dia eu saí para procurar essas coisas, porque é uma questão de tempo, gente. É você parar e mudar sua rotina e fazer aquilo. E isso eu ia adiando por 2 anos. Entendeu? E aí eu saí, fui pra. Sentei, olhei o que eu precisava, saí, fui pra encomendar, pra comprar tal. Tá aí, tô tomando. Entendeu? Depois eu fui também fazer as visitas, né? Marquei as visitas que eu ia na outra cidade, visitar meu tio. Fui para sair, para visitar para outra pessoa. Então, isso para mim parece, para vocês pode parecer besteira, mas você imagina 4 anos você falar não dá para fazer, não dá para visitar, ai não quero ir, não, ai hoje não quero. Ó, tinha um negócio, um detalhe do banheiro que era para tirar um detalhe que era uma saboneteira assim, colocar umas pastilhas aqui para arrumar. Eu sou daquele tipo que gosta de ter um vasinho com florzinha, sei, tava aí para arrumar. Então eu tava adiando essas coisas, entende? E são coisas que precisava fazer. E foi uma lista assim de umas, sabe, tinha umas lives para fazer que era interessante. Daí eu fiz a minha live de outubro, deu tudo certo. Olha, vocês não vão nem acreditar. Até uma editora de livros que eu tinha que fazer a minha agenda. Todo ano eu tô para lançar a minha agenda. Eu consegui fazer o orçamento. Eu não sei se eu vou conseguir fazer porque o preço saiu um pouco a mais do que eu queria. Mas eu consegui fazer o orçamento da minha agenda, do meu calendário, porque eu tenho um miolo de agenda que é criado por mim mesmo para Lex. E faz tempo, faz anos. Eu consegui orçamentar na editora tal. E isso já é um passo. E tava, por que que tava parado? Porque eu desanimei. Quem olha de fora vê um monte de coisa feita da Lex. Mas para os outros, as minhas coisas, eu não tinha força. Bloqueou as minhas. Eu não tinha ânimo para cuidar das minhas coisas. E o que que aconteceu? Por conta do Romani falar auto-hipnose, auto-hipnose, eu fui acreditando assim, eu que tenho que fazer, eu que tenho que resolver. Se eu não fizer, não vai sair. Não é alguém que vai fazer para mim. E isso foi muito importante para mim. Então, esse é um recado que eu queria dizer. E qual que foi a coisa mais importante que eu consegui, que foi ouvindo falar de auto-hipnose, auto-hipnose. Tinha umas questões que era assim, algumas pessoas, né, de um lugar, né, que eu
trabalhei por muito tempo, né, que na verdade aconteceram umas coisas assim que você imagina que essas pessoas, sei lá, se quiseram fazer uma queima de arquivo, sei lá o que acontece. Sei que essas pessoas fizeram umas coisas que não foi legal. Não foi legal e elas sabem que não foi legal. E eu pensava assim, tudo bem, eu perdoei. Se essas pessoas chegarem para pedir desculpa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que elas, assim, tá tudo certo. Só que enquanto isso, como essas pessoas são autoridades ali, elas conseguiram fazer as coisas de um jeito que muitas pessoas ficaram com a impressão que eu tinha feito alguma coisa errada, sabe? Então, a maior dor minha foi assim, chegar nos lugares e as pessoas olharem para mim como se eu fosse uma pessoa que não fosse de tanta confiança mais. Entende? Então isso me deixou muito magoada. Magoada assim, é muito chato você ter trabalhado, feito tudo certo e por conta de, né? E aí o que acontece? Eu falei, caramba, né? É uma coisa que elas poderiam reconhecer, né? E olha que coisa, né? Com esse assunto que o Romani falou, né? Só que teve coisa que eu precisei falar e eu falei de forma um pouco meio assim, né? Tipo, quando eu fui falar que eu não tinha feito aquilo que elas sabiam, eu falei com veemência. Porque, meu, vocês imaginam, né? E quando o Romani falou isso daí, auto-hipnose também, né? Eu também pensei assim, de repente, para a vida também, existe uma diplomacia, existe uma hierarquia, tudo existe uma hierarquia. E outro dia eu estava ouvindo o Diogo Hudson na live e ele falou assim, que no trabalho que ele faz, né? Como que chama? Naquele trabalho que ele faz de... Existe assim a ordem, né? Da hierarquia, que as pessoas, tudo tem uma ordem, né? E que a vida tem uma ordem, o exército tem uma ordem, tem uma hierarquia, né? E naquela hora eu pensei, ele falou, uma pessoa que não tiver uma ordem, como é que as coisas vão ser? E aí eu lembrei disso. Eu lembrei da minha rebeldia, né? Eu lembrei desse problema que eu passo e que eu pagava um preço pela situação que eu passo, né? Por eu também ter mostrado, talvez para uma autoridade, uma coisa que não estava certa, mas da forma como eu mostrei. Eu podia ter feito feedback, porque lá era liberado da gente falar o feedback, mas talvez a forma como eu mostrei, sabe? E aí o que eu fiz? Eu peguei e pensei naquela hora que eu tava vendo a live, eu pensei, acho que eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão por isso. Eu acho que isso vai ajudar. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato, né, com essas pessoas pela mensagem mesmo, né? E tem uma que agora tá lá no Rio de Janeiro, né? E entrei em contato com essas 4 pessoas e escrevi. Eu pensei assim, um jeito de escrever que fosse a forma mais humilde, sabe? Que não fosse me justificando, que não fosse... nem me justificando, que não fosse apontando também assim, tipo, você fez isso, mas eu também... Eu tentei estudar um jeito que fosse só mesmo pedindo perdão e me submetendo assim, sabe, a qualquer tipo de chacota, qualquer coisa, sabe, assim, que fosse bem assim, de um jeito que, não sei, de um jeito bem direto mesmo. E não sei explicar, mas vocês já entenderam. Porque a gente às vezes vai pedir perdão ou desculpa e você vai se explicar tanto que nem é pedido de desculpa, sabe? E eu pensei assim, eu sei o meu valor. E eu sei onde que elas erraram.
Tô falando não só para vocês, aqui diante de Deus. Mas ali, o que eu queria deixar claro é assim, que eu não queria ficar explicando para elas, apontando